Olá pessoal, sou o professor Vicente Alício, sou engenheiro sanitarista e ambiental, também sou doutor na área de saneamento e atualmente sou professor da equipe Soma Concursos. E convido vocês a participarem das nossas aulas, a darem uma conferida na nossa plataforma. A gente tem um time de profissionais muito bem qualificados, a gente tem materiais de excelente qualidade e tenho certeza que vocês não vão se arrepender de se juntarem ao nosso time. Tá? Então fica o convite e na aula de hoje a gente vai estar fazendo uma revisão sobre o eixo de saneamento ambiental para o concurso da ANA, né? Da Agência Nacional de Águas. E aí, o eixo do saneamento ambiental, essa seção de conteúdos, é uma seção que ela é bem extensa, que tem muitas particularidades. E aí, essa revisão eu vou abordar os principais conceitos para vocês, principalmente aqueles assuntos que mais caem nas questões de concurso. E aí, é importante que vocês estudem com mais rigor todos esses assuntos que eu vou mencionar para vocês. Tá? E aí a gente vai começar nossa aula falando dos pilares do saneamento e logo em seguida a gente vai abordar cada um desses pilares, tá? E aí eu já dei esse spoiler na apresentação do conteúdo da aula e os pilares do saneamento ambiental, eles são constituídos por 4 esferas principais, em que a gente começa no tratamento da água. Então quando a gente fala da água, a gente está falando da distribuição da água, que vai desde a captação, o tratamento, até levar ela em quantidade e qualidade suficiente para toda a população. Tá? E aí, junto com a água, a gente tem o esgotamento sanitário, em que a gente vai tratar todos os nossos efluentes, todos os nossos resíduos líquidos que são gerados pelas atividades humanas, pelas atividades industriais, tá? E aí a gente vai realizar o tratamento desses esgotos para poder manter a qualidade ambiental. E aí, como está se tratando de resíduos líquidos, a gente vai acabar tendo que despejar, que lançar eles em reservatórios hídricos. Então a gente precisa garantir um tratamento adequado para atingir uma qualidade satisfatória antes de realizar o lançamento deles nos recursos hídricos. E aí, para isso, a gente tem algumas legislações, como a resolução do CONAMA, né, a 430 de 2011, que ela trata sobre o lançamento de efluentes, em que a gente vai ter ali limites para cada parâmetro que possa vir causar alterações nos recursos hídricos. Atrelado à água e ao esgoto, a gente ainda tem os resíduos sólidos, né? Então a gente vai precisar fazer um gerenciamento adequado, uma gestão adequada dos resíduos sólidos para que a gente evite problemas a nível da natureza, do meio ambiente e a nível de saúde pública. E ainda, a gente, para fechar os 4 pilares do saneamento ambiental, a gente tem a drenagem urbana, né? E aí a drenagem é quando a gente dá um direcionamento adequado para as águas, e aí a gente tem diversos aspectos envolvidos que a gente vai estar abordando ao longo da nossa aula, tá? Então, quando perguntarem para vocês quais são os 4 pilares do saneamento ambiental, vocês lembram dessas 4 variáveis. E assim, a gente começa falando de tecnologias consolidadas para o tratamento da água, tá? E aí, quando a gente fala do tratamento da água, a primeira etapa desse tratamento é a captação de água junto ao manancial, tá? Ou seja, é a fonte de água que vai ser tratada, que ela pode ser basicamente aí um rio, um lago, um reservatório, um lençol freático, tá? Ali na água subterrânea. E aí essa água captada, ela vai ser bombeada e aduzida, conduzida, transportada
para a estação de tratamento de águas, onde ela vai receber o tratamento adequado, tá? E aí, junto a essa captação de água, a gente tem o que a gente chama de etapa preliminar desse tratamento, que a gente vai ter uma retirada de um material mais grosseiro para poder dar uma qualidade melhor para o processo na estação de tratamento. E junto desse material grosseiro, a gente também pode ter uma unidade para retirar a areia, tá? E aí, quando a gente fala de sólidos grosseiros, a gente está falando de folhas, de galhos, tá? E aí, geralmente, eles vão ser retirados por meio de gradeamento, que aí eles vão reter, o gradeamento vai acabar retendo esses materiais que têm maiores dimensões. E aí, para entender o processo, toda a tecnologia de operação do gradeamento, vocês têm que ir lá na nossa plataforma, que a gente tem uma aula também exclusiva para falar aí sobre o gradeamento, espaçamento de barras, tipos de gradeamento, tá? E aí a gente vai ter grades grossas, médias, finas, tá? E aí essa retirada desses sólidos, ele é muito importante para poder proteger todos os equipamentos, os dispositivos nas estações de tratamento, tá? E aí a retirada de areia geralmente acontece numa caixa de areia, né, que é a desarenação. E aí a gente faz, dentro dessas caixas de areia, a gente faz com que tenha essa sedimentação desse material mais arenoso, tá? E aí a gente também tem o objetivo de proteger os equipamentos, evitando o poder abrasivo que a areia tem, tá? E assim a gente tem essas duas etapas iniciais, que vai ser a captação e o pré-tratamento. E aí a gente segue o tratamento para a pré-oxidação e pré-cloração, né? Que, como o próprio nome já diz, é uma adição de algum agente oxidante de forma prévia, tá? E aí a gente busca reduzir aí já a cor, já começar a oxidar a matéria orgânica, propiciar a remoção de metais, de ferro, de manganês, tá? E aí a gente tenta tornar todos esses elementos insolúveis, para que não venha prejudicar todas as etapas que vão acontecer na estação de tratamento propriamente dito, tá? E aí, na pré-oxidação, quando a gente tem uma cor muito elevada, a gente vai ter que ter uma dosagem dos reagentes, dos oxidantes, dos coagulantes, de forma mais controlada, tá? Para poder evitar que tenha reações indiretas. E aí, geralmente, a gente usa compostos à base do cloro, né? Como o dióxido de cloro, que é o mais utilizado, tá? Mas aí, quando a gente tem um alto teor de matéria orgânica, a gente tem que ter cuidado com a dosagem de cloro, porque o cloro pode reagir com a matéria orgânica e acabar formando trialometanos, tá? Que são cancerígenos, que vão causar impactos negativos na saúde pública e no meio ambiente, tá? E aí a gente segue o nosso tratamento para uma próxima etapa, que é a coagulação. E aí a coagulação, ela tá ali junto com a floculação. A coagulação, ela é quando a gente vai aplicar produtos químicos que são coagulantes, né? Que o objetivo é fazer que ocorra uma desestabilização das partículas coloidais, né? E aí elas, junto com os precipitados, com os sólidos em suspensão, elas vão acabar formando um floco bem maior, né? Que vai ser removido na etapa seguinte, que é a floculação, tá? E aí, na coagulação, ela é muito importante, porque esses colóides, eles não vão sedimentar pela gravidade, tá? Porque eles têm uma dimensão muito pequena e tem uma carga negativa de superfícies, que essa carga negativa faz com que eles tenham repulsão, tá? E aí, essa repulsão evita que eles formem os agregados. E aí, para que isso não venha prejudicar o tratamento, a gente faz a aplicação de agentes coagulantes, tá?
tá? E aí os agentes coagulantes mais utilizados vão ser sais de alumínio ou de ferro, tá? E aí a gente vai ter sulfato de alumínio, cloreto férrico, sulfato férrico, tá? Que vão ser os mais utilizados. E aí depois da coagulação a gente tem a floculação, né? Que é quando a gente vai fazer uma agitação mais lenta para que elas possam entrar em processo de sedimentação, né? E aí essa agitação mais lenta ela acontece por meio de unidades mecânicas, né, que podem ser turbinas ou por unidades hidráulicas, tá? E aí é quando a água vai passar por um canal, que é o que a gente chama de chicanas, né? E aí ela consegue se preparar para fazer a sedimentação, que a sedimentação é a próxima etapa. E aí, na sedimentação, os flocos, eles vão, de fato, decantar, né? E aí a gente consegue ter um acúmulo no fundo desses flocos que foram coagulados e floculados. Mas também a gente tem a flotação, né? A flotação é o oposto. Ao invés de ter o sentido descendente, ela vai ter o sentido ascendente, tá? E aí a flotação, ela pode ser recomendada principalmente quando a gente tem algas, quando a gente tem substâncias úmicas que vão dar uma cor maior para essa água que vai passar por todo esse processo, tá? E aí depois da sedimentação ou da flotação, a gente vai para a filtração. E aí a filtração é quando a gente vai remover a maior parte do material particulado que não foi removido nessas etapas anteriores, tá? E aí a filtração é basicamente quando a água vai passar por um leito granular, que vai ser essa unidade de filtração, né? E aí a gente vai ter uma ação superficial que vai reter essas impurezas, tá? E aí a gente vai ter filtros lentos, filtros rápidos, e a gente tem que ter cuidado com alguns aspectos, porque os filtros rápidos, por exemplo, eles são os mais utilizados nas estações de tratamento de água, e aí os poluentes, as impurezas vão ficar retidos ao longo desse meio filtrante. E aí pode ter uma progressiva colmatação. E aí essa colmatação é quando a gente tem uma saturação das camadas filtrantes, tá? E aí a gente vai precisar fazer uma limpeza para que não diminua a eficiência de tratamento da estação de águas, tá? E assim a gente segue o nosso tratamento para a próxima etapa, que é o condicionamento final. Esse condicionamento final, ele tem 3 aspectos principais, que é a desinfecção, a flotação e a correção de pH, né? E aí a desinfecção, o objetivo é remover micro-organismos patógenos, né? Principalmente porque nas etapas anteriores a remoção de micro-organismos patógenos é baixa, então a gente precisa ter uma etapa para que isso aconteça. E aí no Brasil a gente utiliza muito o cloro, né? E aí a gente tem o cloro na forma gasosa, hipoclorito de cálcio, hipoclorito de sódio, tá? E aí o cloro, ele é muito utilizado porque ele é um desinfetante muito eficaz, né? E tem um baixo custo, tá? E aí a gente tem a fluoração, que é a adição de flúor, né? E aí geralmente a gente, nas estações de tratamento, a gente utiliza o ácido fluorsilícico, tá? E aí o flúor, ele é muito importante e recomendado pela Organização Mundial de Saúde, tá? Para poder evitar todo aquele problema relacionado a cáries, tá? E aí, por fim, a gente tem a correção final do pH, que o pH, ele vai acabar influenciando alguns aspectos na distribuição da água. Quando a gente tem um pH mais ácido, a gente tem corrosão nas tubulações. Quando a gente tem um pH mais alcalino,
cristalino, a gente vai ter incrustações, então a gente precisa realizar essa correção do pH. E geralmente ele é realizado por meio do uso de cal virgem, hidróxido de cálcio, a gente também pode estar utilizando hidróxido de sódio, tá? E aí geralmente o pH da água vai ser mantida ali entre 6 e 9,5, tá? E aí a gente segue para a distribuição. E assim a gente termina o tratamento de águas, tá? Então esse é o fluxograma mais consolidado para que ocorra o tratamento das águas. E aí a gente entra no segundo eixo do saneamento, né? Que é o tratamento de efluentes. O tratamento de efluentes, ele passa por 4 etapas, tem 4 etapas principais, dependendo do teor de qualidade que a gente vai exigir. E a gente tem o tratamento preliminar, tratamento primário, tratamento secundário e o tratamento terciário ou avançado. Tá? No tratamento preliminar, a gente vai ter principalmente processos físicos envolvidos, em que o nosso objetivo é remover sólidos grosseiros, areias, óleos e gorduras. Tá? No primário, a gente vai remover principalmente sólidos em suspensão. Tá? E aí, para isso, a gente utiliza processos físicos e físico-químicos. No tratamento secundário, a gente vai ter principalmente processos biológicos envolvidos para poder realizar a remoção da matéria orgânica. E no tratamento avançado, que é o nosso tratamento terciário, a gente tem a remoção de nutrientes, de micro-organismos patógenos e de outros compostos tóxicos, como metais pesados. E aí eu vou falar para vocês agora um pouquinho de algumas particularidades de cada um dessas etapas de tratamento. E aí no tratamento preliminar, como eu falei, a gente tem o objetivo de remover sólidos grosseiros, areia e matéria oleosa, né? Que vão ser gorduras e óleos. E para que isso aconteça, a gente vai ter 3 sistemas principais, que vai ser o gradeamento, o desarenador e a medição de vazão. Tá? Esse é o sistema tradicional. E se vocês observarem, no gradeamento, o nosso objetivo é remover esses sólidos grosseiros. No desarenador, o nosso objetivo é remover areia. Tá? E aí a gente pode ter uma caixa de gorduras e óleos para poder remover essa matéria oleosa, né? E além disso, a gente ainda pode ter, principalmente em indústrias, a gente tem um tanque de equalização, que aí esse tanque de equalização tem o objetivo de equilibrar esse esgoto, de equilibrar o pH, tá? De equilibrar as vazões. E aí nos efluentes industriais geralmente a gente tem esse tanque de equalização, tá? Mas a gente ainda tem, dentro do tratamento preliminar, a gente tem a nossa medição de vazão, tá? E aí a medição de vazão, ela é muito importante para que a gente tenha uma ideia da evolução temporal da estação de tratamento ali, principalmente da vazão, tá? E aí a gente consegue estimar se a estação de tratamento ela tá operando abaixo ou acima do seu limite de projeto. E aí, com isso, a gente consegue fazer direcionamentos adequados. E aí, para a medição de vazão acontecer, a gente tem que utilizar alguns dispositivos e o mais utilizado é a calha Paschal, tá? E aí, na calha Paschal, a gente vai medir a altura da lâmina d'água que vai entrar na curva da calha para poder converter esse valor da altura em vazão, tá? Mas aí a gente pode também estar utilizando vertedores, a gente pode estar utilizando sensores eletromagnéticos ou ultrassônicos, tá? Hoje em dia a gente tem a tecnologia muito atrelada ao nosso favor. E aí a gente consegue ter essas particularidades, tá? E aí, o objetivo nesse tratamento, assim como nas águas, é proteger as tubulações, as bombas e as unidades subsequentes.
E aí, depois do tratamento preliminar, a gente segue para o tratamento primário, né? E aí, como eu falei, o tratamento primário, ele tem o objetivo de remover os sólidos suspensos. E aí, a gente utiliza, geralmente, processos físicos ou físico-químicos para remover esses sólidos suspensos, tá? E aí, no tratamento primário, a gente já tem uma pequena remoção de matéria orgânica, porque essa matéria orgânica, ela também está em suspensão. Tá? E aí, dentro do tratamento primário, o decantador primário, ele é a unidade que é mais importante, tá? Porque nesse decantador primário, o esgoto ele vai fazer um escoamento mais lento, que vai fazer com que o material que está em suspensão, ele se sedimente, né? E aí vai sedimentar no fundo, formando o lodo primário, tá? E aí, esse lodo primário, a gente chama esse lodo do decantador primário de lodo primário, porque a gente tem lodos que vão ser gerados em outros decantadores, dependendo da tecnologia, tá? Que vão ter características diferentes desse lodo do decantador primário, tá? E aí o decantador primário, ele pode ser circular, pode ser retangular, e aí a gente tem algumas variações. Tá? E além disso, no tratamento primário, alguns processos de coagulação e floculação podem estar sendo incluídos para poder aumentar a eficiência da remoção de sólidos, tá? E aí, nesse caso, quando isso acontece, a gente chama de tratamento primário quimicamente assistido, que aí é o tratamento avançado, tá? Tratamento primário avançado, que pode ser por decantação quimicamente assistida ou flotação quimicamente assistida. E aí vai no mesmo princípio, que decantação é quando vai sedimentar no fundo e flotação, principalmente por ar dissolvido, é quando os poluentes vão ficar numa camada superior ali do sobrenadante, tá? E aí a gente vai precisar remover todos esses poluentes. E aí a gente segue para o tratamento secundário. O tratamento secundário, o objetivo principal dele é remover matéria orgânica. E aí, para que isso aconteça, a gente tem tratamentos aeróbios e anaeróbios, tá? E aí, nos tratamentos aeróbios, a gente vai ter o uso de oxigênio e geralmente acontece uma aeração forçada, né? E aí, como essa aeração forçada vai acontecer, a gente vai acabar tendo uma elevação dos custos, mas o tratamento ele também é eficaz, tá? E aí a gente vai ter o tratamento anaeróbio, que em contrapartida a gente não vai utilizar oxigênio. E aí o tratamento secundário, ele pode também gerar energia, né? A gente vai ter geração de metano, biogás, que pode estar atrelada à geração de energia elétrica. E aí a gente tem algumas tecnologias envolvidas, que é as tecnologias de lagoas de estabilização. E aí as lagoas, a gente tem alguns subtipos de lagoas. A gente tem lagoas de maturação, lagoas aeróbias, anaeróbias, de maturação, enfim, a gente tem algumas variações de lagoas que cada tipo tem a sua especificidade e vai ter a sua eficiência de tratamento. Tá? No tratamento secundário, a gente pode estar utilizando reatores anaeróbios, lodos ativados, reatores aeróbios com biofilmes e pode até mesmo estar fazendo a disposição no solo, tá? E aí, para isso, a gente tem uma aula também específica na nossa plataforma em que a gente aborda cada uma dessas tecnologias, apresentando as eficiências, os processos de forma bem mais detalhada. E aí, a gente segue para o tratamento avançado, né? Como eu falei, o tratamento avançado, o objetivo principal dele é remover matéria
matéria orgânica que não foi removida nas etapas anteriores, nutrientes e micro-organismos patógenos, tá? E aí, para isso, a gente pode estar utilizando processos oxidativos avançados, como ozonização, radiação ultravioleta, mas além disso, a gente pode estar fazendo adaptações em outras tecnologias, com a cloração, fazendo a desinfecção, a gente pode utilizar filtrações por membranas, e aí seria a ultrafiltração, e a gente ainda tem as lagoas de maturação, que podem ser que é uma variação das lagoas de estabilização, que podem remover esses nutrientes. E aí, como eu falei, existem lodos que vão ser gerados. E aí, lá no tratamento primário, a gente tem um lodo primário gerado, mas dentro do tratamento secundário, a gente também vai ter lodo sendo gerado. E em todos os outros tratamentos, a gente tem alguns subprodutos que vão precisar passar por um gerenciamento adequado, que seria o próprio lodo, material grosseiro que vai ser retido, gorduras, óleos, gases, tá? E aí a gente precisa ter técnicas adequadas, sustentáveis e ambientalmente corretas para poder fazer o descarte. Por exemplo, o lodo ele é rico em nutrientes, né? Principalmente nitrogênio, fósforo, potássio, dependendo da composição, da característica da população, né? E aí ele pode ser utilizado na agricultura, tá? E aí pode estar fornecendo esses nutrientes para que as plantas consigam crescer e se desenvolver, tá? E assim a gente termina o tratamento de esgoto e entra na outra linha do saneamento ambiental, que são os resíduos sólidos, né? Os resíduos sólidos, eles são muito importantes para a gente poder entender todo o processo de poluição das águas, tá? E aí, para isso, a gente vai precisar realizar processos específicos de gerenciamento, fazer um descarte adequado, fazer um tratamento adequado desses resíduos. E aí, os resíduos sólidos, eles vão ser caracterizados por ser resíduos nos estados sólidos e semissólidos, gases contidos em recipientes e líquidos que são inviáveis de lançamento na rede pública de esgoto ou de águas. E tudo isso está na nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? E aí eu coloquei aqui um lembrete para vocês que existe uma diferença entre resíduos sólidos e rejeitos. Os rejeitos, eles são os resíduos sólidos que não podemos fazer mais nada, tá? Então, quando a gente esgotou todas as possibilidades de tratamento, de reutilização, de reciclagem, que a gente não consegue fazer mais nada com esses resíduos sólidos, ele deixa de ser resíduo e passa a ser rejeito. E aí o único destino adequado para ele é o aterro sanitário, tá? E aí a gente tem, como eu falei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela traz uma ordem de prioridade do que a gente deve fazer com os resíduos para poder evitar os malefícios que eles podem trazer para o meio ambiente e para a população, tá? E aí coloquei aqui o ranking para vocês terem uma noção, e a gente começa com a não utilização, que é a não geração. Tá? E aí, quando a gente não consegue não gerar, o nosso objetivo é reduzir. Tá, professor, mas aí eu consegui reduzir, mas ele ainda está sendo produzido. O que eu vou fazer com ele? Aí você vai fazer uma reutilização, uma reciclagem ou um tratamento específico. E aí, lembrem que existe uma diferença entre reutilizar e reciclar. Tá? A reciclagem, a gente tem uma alteração das propriedades físicas e químicas dos resíduos, enquanto a reutilização ela não tem essa alteração. Tá? Um exemplo claro é, por exemplo, uma latinha de refrigerante. Se eu pegar essa latinha e utilizar como um porta-lápis, eu vou estar dando uma reutilização para ela. Mas se eu for levar ela para um centro de reciclagem, ela vai ser transformada em uma outra latinha. E aí a gente vai ter o processo de reciclagem acontecendo.
tá? E aí, além disso, a gente tem o tratamento, né, que vem depois da reciclagem e, por fim, a disposição final dos rejeitos, tá? Então, prestem atenção que aqui a gente fala de rejeitos. Então, até o tratamento são resíduos sólidos. Depois do tratamento, que esgotou todas essas possibilidades, ele se torna rejeito e o fim para ele é o aterro sanitário. Tá? E aí, uma outra informação que a gente tem que ter em mente é a diferença entre gestão e gerenciamento. A gestão de resíduos, ela é uma busca de soluções para levar em conta as dimensões políticas, econômicas, ambiental, cultural e social, enquanto que o gerenciamento envolve ações nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação e disposição final. Tá? E aí, mais uma diferença para vocês entre dois termos, que é a destinação e a disposição, que vocês já devem ter essa ideia pelo que eu já tenho falado. A destinação, ela envolve práticas que ainda dá para fazer com resíduo sólido, né? Então a gente vai utilizar reciclagem, reutilização, incineração, reaproveitamento, tudo isso é destinação. Já a disposição é quando não tem mais nada o que fazer, e aí a disposição final ambientalmente correta é ir para o aterro sanitário, tá? E aí a gente termina mais um eixo do saneamento, né, que é a questão dos resíduos sólidos, e a gente adentra na drenagem, né? A drenagem, ela tem o objetivo de conduzir, controlar o fluxo da água, né, para evitar qualquer condição de perigo que venha causar, né? Uma vez me falaram que era melhor trabalhar com a água do que contra a água, né? E aí a drenagem, ela tem esse princípio, tá? E aí ela vai minimizar todos esses riscos que a população poderia estar sendo exposta, né? Diminui os prejuízos causados por inundações, né? Então, quando a gente tem problemas na drenagem urbana, a gente consegue ver inundações nas áreas urbanas, alagamentos, né? E aí a drenagem, o sistema de drenagem, ela é essa infraestrutura para poder fazer o transporte e o lançamento final dessas águas superficiais, tá? E aí a gente tem dois tipos de drenagem, que é a microdrenagem e a macrodrenagem. A microdrenagem, ela é o sistema de drenagem inicial, tá? E aí ela vai ter dispositivos que vão conduzir essas águas do escoamento superficial para os canais, tá? E aí vai ser para as redes coletoras de águas pluviais, poços de visitas. E aí a gente tem aqui, coloquei para vocês na apresentação, quais são esses dispositivos, que vão ser boca de lobo, tubo de ligação em ramais, poços de visitas, trecho, meio-fio, sarjetas, sarjetões, caixas de ligação e galerias, tá? Só que as galerias, algumas fontes, elas dizem que galerias que têm um diâmetro igual ou maior que 1 metro, eles não são mais microdrenagem, vão ser macrodrenagem. Então, galerias até 1 metro é microdrenagem, tá? E aí, a gente tem a macrodrenagem, né? Que a macrodrenagem, ela é esse sistema de disposição, de escoamento final das águas pluviais, né? E aí ela vai ser composta principalmente por galerias acima de 1 metro, né? Talvegues, fundos de vales, cursos de águas que correm e os reservatórios, tá? Então, o sistema de drenagem, ele é eficiente quando ele tem uma junção da micro e da macro drenagem. E aí, nas nossas aulas da plataforma, vocês podem estar verificando as definições de cada uma desses dispositivos, tá? E assim a gente termina a nossa aula, de revisão sobre o eixo do saneamento. Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Qualquer dúvida que tiverem, podem entrar em contato comigo. E até mais e bons estudos.